na liturgia de hoje, apresenta a sua consciência diante do chamado de Deus, o chamado que Deus faz para que ele pudesse anunciar, para que eles fossem um sinal de unificação do seu povo dividido, e assim o povo pudesse voltar à luz, não somente tentar caminhar em direção à terra prometida, mas caminhar de acordo com os mandamentos que Deus deu para que nós possamos trilhar um caminho de salvação. Esse trecho do profeta Isaías que nós estamos escutando nessa semana, ele é conhecido como o trecho do servo sofredor. E a igreja usa esse trecho do profeta Isaías também para remeter a Jesus, aquele que se fez doação total para nos resgatar dos nossos pecados, para livrar a nossa vida de nós mesmos, da escravidão que nós impomos a nós mesmos por conta do pecado, por conta das nossas más ações. Isaías, ele reconhece também que não bastou apenas dizer sim, mas também assumir as dificuldades, as provações próprias daquele que responde um sim a Deus, um sim consciente. Porque quem não responde de modo consciente não dá conta de continuar o percurso. Diante das provações, tende a desistir, a voltar atrás. A confiança que Isaías manifesta na liturgia de hoje é aquela que nós devemos adotar na nossa vida. Porque todos nós carregamos as nossas provações, as nossas cruzes, encontramos tantos desafios na vida. E com certeza também invade em nós o sentimento de angústia, sentimento de desespero, aquela falta de esperança, porque nós não encontramos muitas vezes a solução dos nossos problemas tão facilmente. Mas devemos, independente das situações que nós passamos na vida, depositar a nossa confiança em Deus. Essa angústia de Isaías é semelhante à angústia de Jesus nesse momento. Essa comoção de Jesus é muito carregada da angústia, daquilo que ele tinha consciência do que haveria de acontecer dentro de pouco tempo. Permite que Judas possa cumprir a sua missão, a missão de entregar Jesus. Judas aceita o pão do amigo. Jesus molha o pão, entrega a Judas como amigo. Jesus se fez amigo dos seus discípulos. Nós vamos escutar isso no Evangelho ainda da Quinta-feira Santa. Mas Judas não aceitou o amigo. Pegou o presente, o dom oferecido, mas não entrou em comunhão com o Senhor. Está aí muitas vezes o que nós precisamos entender da nossa vida cristã. Nós participamos, professamos a fé, mas precisamos ter consciência se estamos entrando em comunhão com o Senhor e com o Evangelho, que é o mais desafiador da nossa vida cristã. Viver aquilo que Jesus Cristo nos ensina também é uma provação de nós mesmos, porque nós precisamos fazer morrer o ser velho para nos entregar numa dinâmica nova, que é a dinâmica que Jesus Cristo vem nos apresentar para alcançarmos a nossa salvação. Isso se dá no relacionamento que nós temos com Deus. Nós percebemos que essa relação de Judas com Jesus, ela não era integral. Ele gozou da presença de Jesus, mas não estava interiormente com Jesus, não assumiu a missão com Jesus. Nós vemos também Pedro, parece que de um modo muito também espontâneo, eu darei a minha vida por ti, e Jesus anuncia que Pedro negará 3 vezes, e nós sabemos que negou, mas Pedro deu a vida pelo Senhor. Nós somos falhos, somos pecadores, temos que ter a consciência daquilo que nos priva da graça de Deus, mas não podemos desistir. O que nós precisamos diante de Deus é da perseverança, perseverar, dar testemunho da fé, para que também na nossa entrega da vida Deus seja glorificado. À medida que Judas entrega Jesus para os seus algozes, Jesus proclama: agora fui glorificado e o Pai foi glorificado em mim. Nós precisamos talvez transformar a nossa oração também nesse louvor, diante do sofrimento, das dificuldades, começar a entender que em nós Deus também é glorificado, mas precisa de uma abertura sincera, de uma entrega total da nossa vida.
Quando nós dizemos entrega total, sinceridade nesse relacionamento com Deus, não significa que nós seremos perfeitos ou teremos que fazer coisas radicais que nós pensamos, isso eu não dou conta. Nós temos que pensar naquilo que nós conseguimos fazer hoje. Mas o que eu consigo fazer hoje é o tudo que eu consigo oferecer. Mesmo o choro, as lágrimas, o cansaço, a fadiga, tudo que nós trazemos, que é próprio da nossa condição humana. Deus nos acolhe em tudo isso, porque nós estamos de coração aberto e participamos dos mistérios da vida de Jesus Cristo, os mistérios que nos conduzem à salvação. Então, participar da Semana Santa é nos propor a abraçar o mistério da paixão de Jesus, a paixão que nós carregamos também em nós. São Francisco, muito conhecido na igreja, para nós, na nossa comunidade, somos uma paróquia franciscana, carregou, inclusive no seu corpo, as marcas da paixão. Nós temos que pensar, não é somente as marcas da cruz, mas as marcas da paixão do crucificado. Aquele que no amor incondicional ofereceu a sua própria vida como oferta total, um dom de Deus, para que nós sejamos salvos. Então, como carregar as marcas da paixão na nossa vida? Vamos nos silenciar diante do sofrimento, vamos, nesse silêncio, nos comunicar com Deus, acolher a provação, as dificuldades, mas vamos permitir que Deus nos sustente. Nós nos sentimos muitas vezes fracos porque nós medimos a força em nós mesmos. Então vamos permitir que a força de Deus possa inundar a nossa vida de forma a nos sustentar naquilo que nós não temos condições de resolver, naquilo que nós não temos condições de curar. Hoje a nossa liturgia, ontem na matriz, aqui hoje, nós vamos dar a unção dos enfermos para os idosos, para os enfermos. O sacramento da unção dos enfermos é um sacramento de cura. Não é mais aquela mentalidade, o sacramento da última hora, aquele sacramento que as pessoas recebiam ali poucos instantes antes de morrer. Não, é um sacramento de cura. Permitir que, pela unção, pela nossa fé, Deus alcance também as nossas enfermidades e nós possamos pedir a cura, a fortaleza interior, a sabedoria para saber lidar com as nossas próprias fraquezas. Então, à medida que nós recebermos essa unção, possa pensar nas fraquezas e aonde Deus deve agir. Os mais novos não precisam da unção dos enfermos, mas também pense nas suas fraquezas pessoais, espirituais, e nesse momento que também é de cura para todos nós, peçamos que Deus possa vir ao nosso encontro e nos sustentar para que a nossa vida também possa glorificar o Filho do Homem e a Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.